Oi, turma. Do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior e Dr. Ludwig. Revista Espírita, capítulo 19, Dissertações Espíritas, Conselhos sobre a Mediunidade Curadora. Paris, 12 de março de 1867. Grupo Desliens, Médium Senhor Desliens. Como já vos foi dito, muitas vezes nas diferentes instruções, a mediunidade curadora, conjuntamente com a faculdade de evidência, é chamada a desempenhar um grande papel no período atual de revelação. São os dois agentes que cooperam com a maior força na regeneração da humanidade e para a fusão de todas as crenças numa crença única, tolerante, progressiva, universal. Quando recentemente me comuniquei numa reunião da sociedade onde me haviam evocado, eu disse e repito que todo mundo possui em maior ou menor grau a faculdade curadora. E se cada um quisesse consagrar-se seriamente ao estudo dessa faculdade, médiuns que se ignoram poderiam prestar úteis serviços a seus irmãos em humanidade. Nessa oportunidade, o tempo não me permitiu desenvolver todo o meu pensamento a esse respeito. Aproveitarei o vosso apelo para fazê-lo hoje. Em geral, aqueles que buscam a faculdade curadora têm como único desejo o restabelecimento da saúde material, obter a liberdade de ação de tal órgão, impedindo nas suas funções por uma causa material qualquer. Mas sabei-o bem, é o menor dos serviços que esta faculdade está chamada a prestar. E só o conheceis em suas primícias e de maneira inteiramente rudimentar, se lhe conferes esse único papel. Não, a faculdade curadora tem missão mais nobre e mais extensa. Se ela pode dar aos corpos o vigor da saúde, também deve dar às almas toda a pureza de que são suscetíveis, e é somente nesse caso que poderá ser chamada curativa, no sentido absoluto da palavra. Muitas vezes nos disseram, e vossos instrutores nunca se cansariam de repetir, que o efeito material aparente, o sofrimento, tem quase constantemente uma causa mórbida e material, residindo no estado moral do espírito. Se, pois, o médium curador ataca os males do corpo, só ataca o efeito, e a causa primeira do mal, continuando o efeito, pode reproduzir-se, quer sob a forma primordial, quer sob qualquer outra aparência. Muitas vezes aí está uma das razões pelas quais tal doença, subitamente curada pela influência de um médium, reaparece com todos os seus acidentes, desde que a influência benéfica se afaste, porque não resta nada, absolutamente nada, para combater a causa mórbida. Para evitar essas recidivas, é necessário que o remédio espiritual ataque o mal em sua base, como o fluido material o destrói em seus efeitos. Numa palavra, é preciso tratar ao mesmo tempo o corpo e a alma. Para ser bom médium curador, não só é preciso que o corpo esteja apto a servir de canal aos fluidos materiais reparadores, mas é preciso ainda que o espírito possua uma força moral, que ele não pode adquirir senão por próprio melhoramento. Para ser médium curador, portanto, é preciso preparar-se não só pela prece, mas pela depuração de sua alma, a fim de tratar fisicamente do corpo pelos meios físicos e de influenciar a alma pela força moral. Uma última reflexão. Aconselham-vos a procurar, de preferência, os pobres que não têm outros recursos além da caridade do hospital. Não estou inteiramente de acordo com este conselho. Jesus dizia que o médico tem por missão cuidar dos doentes, e não dos que estão com saúde. Lembrai-vos, na questão de saúde moral, há doentes por toda parte, e que o dever do médico é ir a todos os lugares onde o seu socorro é necessário. Abade Príncipe de Hohenlohe. Aqui ele está falando o seguinte, pelo que eu entendi, né?
quando se trata de curar, médium curador, né? Ele fala assim, não adianta você querer atacar apenas o problema do corpo da pessoa. Não adianta você só querer resolver o problema do corpo da pessoa. Tem que também estar resolvendo o problema moral da pessoa. Tem muitos doentes que são curados fisicamente e depois a doença volta. Por que ela vai voltar? Porque não foi curado a causa, só as consequências. As consequências são as dores, as comorbidades. Mas a causa está onde? Está no espírito daquela pessoa. É a sua moral que não está legal. Então, como ela não melhorou moralmente, ela estava melhorando, então foi dado para ela uma chance de melhorar o físico. Só que aí ela melhorou o físico e decaiu de novo a moral dela. Então, ela vai voltar a ficar doente, fisicamente. E quanto ao médium curador, se ele também não tiver uma boa moral, ele consegue fazer apenas o tratamento fluídico, com a matéria. Ele só consegue curar com esse fluido que ele recebe do campo espiritual a pessoa. Mas se ele tiver uma elevada moral, ele consegue, através da espiritualidade, dos fluidos que vem da espiritualidade, que é passado pela mão dele e levado até o assistido, se ele tiver uma elevação moral, ele também vai poder ajudar na recuperação desse assistido, com os seus fluidos, que são fluidos bons, que vêm do coração dele, que vêm dos pensamentos bons dele. Então, é lógico que a cura vai ser mais rápida, não dependendo só da espiritualidade, mas também com a colaboração dos fluidos do magnetismo do médium. Então, em poucas palavras, foi isso que eu entendi, né? Se a pessoa está querendo uma cura, ela primeiro tem que trabalhar essa cura nela. Ela tem que se transformar moralmente. Se o médium quer trabalhar na parte de cura, para ser um trabalho melhor, mais capaz, né? Como que eu posso dizer? Com melhor qualidade, o médium também tem que ter o seu lado moral bem desenvolvido. Porque é aquilo que a gente falou lá no começo, né? Nos outros textos. Se o médium é o cara que bebe, fuma, tem vícios, né? Se ele come coisas pesadas, se ele é um cara que pensa, né, em bobagens, se ele conversa coisas que não têm fruto, né, que não sejam elevadas, depois ele vai lá para dar um passe e ele não vai ajudar muitas pessoas, não. Ele vai mais atrapalhar a espiritualidade, porque o campo vibratório dele é completamente diferente do que da espiritualidade superior. Então, o médium ele tem que se vigiar ainda mais para poder fazer os tratamentos às pessoas que vêm para ser assistidas. Ele precisa trabalhar a moral dele. Aí eu estava vendo, através de uns estudos que eu fiz com uma turma, que o médium, ele não é que ele vai ser santo, ele está aqui no planetinha de provas e expiação, ele também erra, ele falha, ele fala e faz coisas que são desagradáveis às vezes, mas ele tem que estar mais vigilante. Até mesmo porque quem vai trabalhar com ele tem que estar no mesmo campo vibratório que o dele. Se ele é um cara promíscuo, se ele é um cara que tem vício, espiritualidade boa não vai andar com ele. Como é que ele vai fazer o tratamento em pessoas se ele não tem amparo do campo espiritual? Então, nós temos aí mais obsessores nesse caso do que espíritos mais evoluídos para ajudar o médium a trabalhar. Fica claro para a gente aqui, então, que depende da evolução moral do assistido e também da evolução moral do médium, para que essa cura seja de fato, conseguir de fato essa cura. Caso contrário, pode ser que a doença volte, pode ser que ela nem seja resolvida no tratamento. Em poucas palavras, foi o que eu entendi.